os diodos emissores de luz S não obtêm sua cor das suas coberturas de plástico. E você pode ver isso porque aqui está um diodo emissor de luz transparente que também brilha na mesma cor vermelha. A cor da luz vem dos próprios eletrônicos. A carcaça apenas diferencia os diodos emissores de luz. Em 1962, o engenheiro da General Electric, Nick Holonyak, criou o primeiro diodo emissor de luz visível. Ele brilhava um vermelho fraco. Alguns anos depois, engenheiros da Monsanto criaram um diodo emissor de luz verde. Mas por décadas, tudo o que tínhamos eram essas duas cores. Portanto, os diodos emissores de luz só eram usados em indicadores, calculadoras e relógios. Se pudéssemos fazer azul, então poderíamos misturar vermelho, verde e azul para fazer branco e todas as outras cores, liberando diodos emissores de luz para todos os tipos de iluminação no mundo, desde lâmpadas até telefones, computadores, televisões e outdoors. Mas o azul era quase impossível de fazer. Ao longo da década de 1960, todas as grandes empresas de eletrônicos do mundo, de International Business Machines a Bell Labs, correram para criar o diodo emissor de luz azul. Elas sabiam que valeria bilhões. Apesar dos esforços de milhares de pesquisadores, nada funcionou. 10 anos após o diodo emissor de luz original de Holonyak se transformar em 20, depois 30, e a esperança de usar diodos emissores de luz para a luz desapareceu. De acordo com um diretor da Monsanto, esses nunca substituirão a luz da cozinha. Eles só seriam usados em aparelhos, painéis de carro e conjuntos de som para ver se o som estava ligado. Isso ainda pode ser verdade hoje, se não fosse por um engenheiro que desafiou toda a indústria e fez 3 avanços radicais para criar o primeiro diodo emissor de luz azul do mundo. Shuji Nakamura era pesquisador na pequena empresa química japonesa Nichia. Recentemente, eles expandiram para a produção de semicondutores utilizados na fabricação de diodos emissores de luz vermelhos e verdes. Porém, no fim dos anos 80, a divisão de semicondutores estava por um fio. Eles estavam competindo contra empresas muito mais estabelecidas em um mercado lotado e estavam perdendo. As tensões se intensificaram. Os funcionários jovens imploraram a Nakamura para criar novos produtos, enquanto os mais velhos chamavam sua pesquisa de desperdício de dinheiro. E na Nichia dinheiro estava em falta. O laboratório de Nakamura era composto principalmente por máquinas que ele mesmo recolheu e soldou. Vazamentos de fósforo no laboratório dele causaram tantas explosões que os colegas pararam de verificar seu estado. Em 1988, os supervisores de Nakamura estavam tão desiludidos com sua pesquisa que lhe disseram para desistir. Então, foi por desespero que ele trouxe uma proposta radical para o fundador e presidente da empresa, Nobuo Ogawa. O evasivo diodo emissor de luz azul, que gigantes como Sony, Toshiba e Panasonic haviam falhado em criar, e se Nichia pudesse ser o único a criá-lo. Depois de sofrer perda após perda em seus semicondutores por mais de uma década, Ogawa arriscou. Ele dedicou 500 milhões de ienes, ou 3 milhões de dólares, provavelmente cerca de 15% do lucro anual da empresa, para o projeto arriscado de Nakamura. Todos sabiam que os diodos emissores de luz tinham o potencial para substituir as lâmpadas, porque as lâmpadas, o símbolo universal para uma ideia brilhante, são na verdade péssimas para produzir luz. Elas funcionam passando corrente por um filamento de tungstênio que fica tão quente que brilha, mas a maior parte da radiação eletromagnética é emitida como calor infravermelho. Só uma ínfima fração é luz visível. Em contraste, LED significa diodo emissor de luz. Está bem ali no nome. Os diodos emissores de luz, eles criam luz principalmente, então eles são muito mais eficientes. Um diodo é um dispositivo de 2 eletrodos que só permite o fluxo de corrente em uma direção. Aqui está o funcionamento de um diodo emissor de luz. Quando você tem um átomo isolado, cada elétron desse átomo ocupa um nível de energia discreto. Imagine esses níveis de energia como assentos de um estádio de hóquei. Todos os átomos do mesmo elemento, quando distantes, possuem níveis de energia disponíveis idênticos.
Porém, quando diversos átomos se unem para formar um sólido, algo interessante ocorre. Os elétrons mais externos agora sentem a atração do seu próprio núcleo e de todos os outros. E, como resultado, seus níveis de energia mudam. Então, em vez de serem idênticos, eles se tornam uma série de níveis de energia próximos, mas separados, uma banda de energia. A banda de energia mais alta com elétrons é a banda de valência, e a seguinte é a banda de condução. Pense nisso como o nível do balcão. Nos condutores, a banda de valência é parcialmente preenchida. Isso significa que, com um pouco de energia térmica, os elétrons podem saltar para assentos vazios próximos. Se um campo elétrico for aplicado, eles podem saltar de um assento desocupado para o próximo, conduzindo corrente através do material. Nos isolantes, a banda de valência está cheia, e a diferença de energia entre as bandas de valência e condução, a lacuna de banda, é grande. Então, quando um campo elétrico é aplicado, nenhum elétron pode se mover. Não há assentos disponíveis para se mover na banda de valência, e a lacuna é muito grande para que elétrons pulem para a banda de condução. O que nos leva aos semicondutores. Os semicondutores são como isolantes, mas com uma lacuna de banda bem menor. Isso significa que à temperatura ambiente, alguns elétrons terão energia suficiente para saltar para a banda de condução, podendo acessar assentos vazios próximos e conduzir corrente. Não só isso, os assentos vazios que eles deixaram na banda de valência também podem se mover. Bem, na verdade, são os elétrons próximos pulando para esses assentos vazios, mas se você olhar de longe, é como se o assento vazio ou buraco estivesse se movendo, como em uma carga positiva, na direção oposta aos elétrons na banda de condução. Os semicondutores puros não são muito úteis por si só. Para aumentar sua funcionalidade, é necessário adicionar átomos de impureza na rede cristalina. Isso é conhecido como dopagem. No silício é possível adicionar uma pequena quantidade de átomos de fósforo. O fósforo é semelhante ao silício, encaixando-se facilmente na rede, mas trazendo um elétron de valência extra. O elétron existe em um nível doador logo abaixo da banda de condução. Com um pouco de energia térmica, esses elétrons podem saltar para a banda de condução e conduzir corrente. Como a maioria das cargas móveis neste tipo de semicondutor são elétrons negativos. Esse semicondutor é denominado tipo N, sendo N de negativo. Mas devo ressaltar que o próprio semicondutor ainda é neutro. A maioria dos portadores de carga móveis são elétrons, que possuem carga negativa. Existe também outro tipo de semicondutor onde a maioria dos portadores de carga móveis são positivos, chamado de tipo P. Para fazer silício tipo P, você adiciona um pequeno número de átomos de, digamos, boro. O boro se encaixa na rede, mas traz um elétron de valência a menos que o silício, criando um nível de aceitador vazio logo acima da banda de valência. Com um pouco de energia térmica, os elétrons podem saltar da banda de valência, deixando buracos para trás. Esses buracos positivos são os principais responsáveis por conduzir a corrente no semicondutor tipo P. O material é neutro, mas a maioria dos portadores de carga móveis são buracos positivos. As coisas ficam interessantes quando você junta um pedaço de tipo P e tipo N. Mesmo sem conectar isso a um circuito, alguns elétrons irão difundir de N para P e cairão nos buracos do tipo P. Isso torna o tipo P um pouco negativamente carregado e o tipo N um pouco positivamente carregado. Então agora há um campo elétrico dentro de um pedaço inerte de material. Os elétrons continuam se difundindo até que o campo elétrico se torne tão grande que os impede de atravessar. E agora estabelecemos a região de depleção, uma área esgotada de portadores de carga móveis. Não há elétrons na banda de condução e nenhum buraco na banda de valência. Se você conectar uma bateria de maneira errada a este diodo, ele simplesmente expande a região de depleção até que seu campo elétrico se oponha perfeitamente ao da bateria, e nenhuma corrente flui. Mas se você inverter a polaridade da bateria, então a região de depleção diminui, o campo elétrico diminui e os elétrons podem fluir de N para P.
Quando um elétron cai da banda de condução para um buraco na banda de valência, essa energia de lacuna de banda pode ser emitida como um fóton. A mudança de energia do elétron é emitida como luz. E é assim que um diodo emissor de luz funciona. O tamanho da lacuna de banda determina a cor da luz emitida. No silício puro, a lacuna de banda é de apenas 1 elétron-volts, então o fóton liberado não é visível, é infravermelho. Esses diodos emissores de luz são realmente usados em controles remotos, como para sua televisão, e você pode capturá-los na câmera. Subindo no espectro, você pode ver porque os primeiros diodos emissores de luz visível eram vermelhos e depois verdes, e porque o azul foi tão difícil. Um fóton de luz azul requer mais energia e, portanto, uma lacuna de banda maior. Na década de 80, depois de centenas de milhões de dólares terem sido gastos na busca pelo material certo, todas as empresas de eletrônica saíram de mãos vazias. Mas os pesquisadores descobriram o primeiro requisito crítico: cristal de alta qualidade. Não importa qual material você usou para o diodo emissor de luz azul, ele exigia uma estrutura de cristal quase perfeita. Qualquer defeito na rede de cristal interrompe o fluxo de elétrons. Então, em vez de emitir sua energia como luz visível, ela é dissipada como calor. Então, o primeiro passo na proposta de Nakamura para a Gawa foi desaparecer para a Flórida. Ele conhecia um ex-colega cujo laboratório começava a utilizar uma nova tecnologia de fabricação de cristais denominada deposição química de vapor orgânico metálico. Um reator de deposição química de vapor orgânico metálico, essencialmente um forno gigante, era e ainda é a melhor maneira de produzir cristal limpo em massa. Funciona injetando moléculas de vapor do cristal em uma câmara quente, onde reagem com um substrato para formar camadas. Para criar um cristal estável e suave, é crucial que a rede do substrato combine com a rede do cristal sendo construído sobre ela. Esta é uma arte precisa. As camadas de cristal geralmente precisam ter a espessura de apenas alguns átomos. Nakamura juntou-se ao laboratório por 1 ano para dominar a deposição química de vapor de metal orgânico, mas o tempo dele lá foi miserável. Ele não tinha permissão para usar a deposição química de vapor orgânico metálico em funcionamento, então passou 10 dos seus 12 meses montando um novo sistema quase do zero. Seus colegas de laboratório o evitavam, pois Nakamura não tinha doutorado nem artigos acadêmicos em seu nome, já que Nishia proibia publicações. Seus colegas de doutorado no laboratório o menosprezaram como um mero técnico. Essa experiência o motivou, escreveu Nakamura. Eu me sinto ressentido quando as pessoas me desprezam. Desenvolvi mais garra. Eu não permitiria ser derrotado por tais pessoas. Ele voltou ao Japão em 1989 com 2 coisas em mãos. Um pedido para um novo reator de deposição química de vapor orgânico metálico para Nishia e 2, um desejo fervoroso de obter seu doutorado. Naquela época, no Japão, era possível obter um doutorado sem frequentar a universidade, apenas publicando 5 artigos. Nakamura sempre soube que suas chances de inventar o diodo emissor de luz azul eram baixas, mas agora ele tinha um plano B. Mesmo sem sucesso, ele ainda poderia conseguir seu doutorado. Mas agora a questão era, com a deposição química de vapor orgânico metálico em seu currículo, qual material ele deveria pesquisar? Nesse momento, os cientistas reduziram as opções para 2 candidatos principais, o selênio de zinco e o nitreto de gálio. Ambos eram semicondutores com lacunas de banda teóricas na faixa da luz azul. O selênio de zinco era a opção muito mais promissora. Quando cultivado em um reator de deposição química de vapor orgânico metálico, ele tinha apenas um desajuste de rede de 0,3% com seu substrato, arsenieto de gálio. Assim, o cristal de selênio de zinco possuía cerca de 1000 defeitos por centímetro quadrado, dentro do limite máximo para o diodo emissor de luz funcionar. O problema era que, apesar dos cientistas terem descoberto várias formas de criar selênio de zinco tipo N, ninguém sabia como criar o tipo P. Em contraste, o nitreto de gálio havia sido abandonado por quase todos por 3 razões. Primeiro, era muito mais difícil fazer um cristal de alta qualidade.
O melhor substrato para o crescimento do nitrito de galho era o safira, mas sua incompatibilidade de rede era de 16%. Isso resultou em defeitos mais altos, mais de 10 bilhões por centímetro quadrado. O segundo problema era que, assim como o seleneto de zinco, os cientistas só haviam criado nitreto de galho tipo N usando silício. O tipo B era evasivo. E terceiro, para ser comercialmente viável, um diodo emissor de luz azul teria que ter uma potência total de saída de luz de pelo menos 1000 microwatts. Isso é 2 ordens de magnitude a mais do que qualquer protótipo já havia alcançado. Entre os dois candidatos, quase todos os pesquisadores se concentraram no selênio de zinco. Nakamura analisou o campo lotado e decidiu que, se fosse publicar 5 artigos sozinho, seria melhor se concentrar no nitreto de galho, onde a competição era muito menos acirrada. A principal reivindicação deste material à fama foi um desenvolvimento em 1972, quando o engenheiro da Radio Corporation of America, Herbert Maruska, fez um pequeno diodo emissor de luz azul de nitreto de galho, mas era fraco e ineficiente. Então, a Radio Corporation of America cortou o orçamento do projeto, chamando-o de beco sem saída. 20 anos depois, a opinião científica não havia mudado. Quando Nakamura participou da maior conferência de física aplicada no Japão, o Toxon de seleneto de zinco tinha mais de 500 participantes. O Toxon de nitreto de galho tinha 5. 2 dos 5 participantes, Dr. Isamu Akazaki e seu ex-aluno de pós-graduação, Dr. Hiroshi Amano, eram os maiores especialistas mundiais em nitreto de galho. Diferente da formação de Nakamura, eles pesquisavam na renomada Universidade de Nagoya, no Japão. Anos antes, fizeram uma descoberta importante no primeiro problema de cristal de alta qualidade. Em vez de cultivar nitreto de galho diretamente em safira, primeiro cultivaram uma camada de amortecimento de nitreto de alumínio. Isso tem um espaçamento de rede entre o dos outros 2 materiais, tornando mais fácil cultivar um cristal limpo de nitreto de galho por cima. O único problema era que o alumínio causava problemas para o reator de deposição química de vapor orgânico metálico, tornando o processo difícil de escalar. Mas Nakamura nem estava perto nesta fase. De volta a Nishia, ele não conseguia fazer o nitreto de galho crescer normalmente em seu novo reator de deposição química de vapor orgânico metálico. Após 6 meses, desesperado por resultados, ele decidiu desmontar a máquina e construir uma versão melhor ele mesmo. Os 10 meses montando o reator na Flórida se tornaram inestimáveis. Ele passou a seguir a mesma rotina diariamente. Chegar ao laboratório às 7 horas. Passar a manhã soldando, cortando e refazendo a fiação do reator. Passar o dia testando o reator modificado para ver suas capacidades. Às 7 da noite, ir para casa, jantar, lavar-se e dormir. Nakamura repetia essa rotina todos os dias, sem fins de semana e sem feriados, exceto no dia de Ano Novo, o feriado mais importante do Japão. Após 1 ano e meio de trabalho contínuo, ele entrou no laboratório em um dia de inverno no final de 1990. Como de costume, ele mexeu pela manhã, cultivou uma amostra de nitreto de galho à tarde e a testou. Mas desta vez, a mobilidade dos elétrons era 4 vezes maior do que qualquer nitreto de galho já cultivado diretamente em safira. Nakamura chamou isso de o dia mais emocionante de sua vida. Seu truque foi adicionar um segundo bico ao reator de deposição química de vapor orgânico metálico. Os gases reagentes de nitreto de galho vinham subindo na câmara quente, misturando-se no ar para formar um resíduo em pó. Mas o segundo bico liberou um fluxo descendente de gás inerte, fixando o primeiro fluxo no substrato para formar um cristal uniforme. Por anos, os cientistas evitaram adicionar um segundo fluxo à deposição química de vapor orgânico metálico porque pensavam que isso apenas introduziria mais turbulência. Mas Nakamura usou um bico especial para que, mesmo quando os fluxos se combinavam, eles permaneciam laminar. Ele chamou sua invenção de reator de 2 fluxos. Agora ele estava pronto para enfrentar Akazaki e Amano.
Porém, em vez de copiar a camada tampão de nitreto de alumínio deles, seu design de 2 fluxos permitiu fazer nitreto de galho tão liso e estável que poderia ser usado como camada tampão no substrato de safira. Isso, por sua vez, resultou em um cristal de nitreto de galho ainda mais limpo em cima, sem os problemas do alumínio. Nakamura agora possuía os melhores cristais de nitreto de galho já produzidos. Mas justo quando ele estava começando, as coisas tomaram um rumo errado. Enquanto ele estava na Flórida, Nobuo Ogawa se afastou de Nishia para se tornar presidente. Nobuo, um cientista da época, gostava de correr riscos ao projetar os primeiros produtos da empresa. É por isso que ele apoiou os ambiciosos planos de Nakamura. Mas em seu lugar, seu genro, Eiji Ogawa, tornou-se diretor executivo da empresa. O jovem Ogawa tinha uma visão muito mais rigorosa. Um cliente de Nishia disse: ele tem uma mente de aço e ele se lembra de tudo. Em 1990, um executivo da Matsushita, uma fabricante de diodo emissor de luz, e o maior cliente de Nishia, visitou a empresa para dar uma palestra sobre diodo emissor de luz S azuis. Nela, ele afirmou que o selênio de zinco era o caminho a seguir, declarando: nitreto de galho não tem futuro. No mesmo dia, Nakamura recebeu uma nota de Eiji: pare o trabalho com nitreto de galho imediatamente. Eiji nunca apoiou a pesquisa e queria acabar com o que ele via como um colossal desperdício, mas Nakamura amassou o bilhete e o jogou fora. E ele fez isso de novo e de novo quando uma sucessão de bilhetes e telefonemas semelhantes vieram da gestão da empresa. Ele publicou seu trabalho sobre o reator de 2 fluxos sem o conhecimento de Nishia, por despeito. Foi o seu primeiro artigo. Pronto, faltam 4. Com os cristais resolvidos, ele focou no segundo obstáculo: criar nitreto de galho tipo P. Aqui Akazaki e Amano novamente o superaram. Eles criaram uma amostra de nitreto de galho dopada com magnésio, mas a princípio ela não se comportou como tipo P como esperavam. No entanto, após expô-la a um feixe de elétrons, ela se comportou como um tipo P, sendo o primeiro nitreto de galho tipo P do mundo após 20 anos de tentativas. O problema era que ninguém sabia por que funcionava, e o processo de irradiar cada cristal com elétrons era muito lento para a produção comercial. Nakamura inicialmente copiou a abordagem de Akasaki e Amano, mas suspeitava que o feixe de elétrons era excessivo. Talvez o cristal só precisasse de energia. Ele tentou aquecer o nitreto de galho dopado com magnésio a 400 graus Celsius em um processo chamado recozimento. O resultado? Uma amostra completamente do tipo P. Isso funcionou ainda melhor do que o feixe de elétrons superficial, que só tornou as superfícies das amostras do tipo P. Aquecer as coisas era um processo rápido e escalável. Seu trabalho também explicou a dificuldade do tipo P. Para fazer nitreto de galho com deposição química de vapor orgânico metálico, você fornece o nitrogênio a partir da amônia, mas a amônia também contém hidrogênio. Onde deveria haver buracos no nitreto de galho dopado com magnésio, esses átomos de hidrogênio estavam se infiltrando e se ligando ao magnésio, tampando todos os buracos. Adicionar energia ao sistema liberou o hidrogênio do material, liberando novamente os buracos. A essa altura, Nakamura tinha todos os ingredientes para fazer um protótipo de diodo emissor de luz azul, e ele o apresentou em uma oficina em St. Louis em 1992 e recebeu uma ovação de pé. Ele estava começando a se tornar conhecido, mas, mesmo tendo criado o melhor protótipo até então, era mais de uma cor azul-violeta e ainda extremamente ineficiente, com uma potência de saída de luz de apenas 42 microwatts, bem abaixo do limite de 1000 microwatts para uso prático. A paciência do novo diretor executivo da Nishia havia se esgotado. Eiji enviou ordens escritas para Nakamura para parar de mexer e transformar o que ele tinha em um produto. Seu emprego estava em jogo. Mas como Nakamura disse, eu continuei ignorando sua ordem. Eu tinha sido bem sucedido, porque não ouvia as ordens da empresa e confiava no meu próprio julgamento. Neste ponto, ele só tinha o terceiro obstáculo restante:
fazer seu diodo emissor de luz azul atingir uma potência de luz de 1000 microwatts. Um truque conhecido para aumentar a eficiência dos diodos emissores de luz era criar um poço, uma fina camada de material na junção PN chamada de camada ativa, que diminui um pouco a lacuna de banda. Isso incentiva mais elétrons a caírem da banda de condução do tipo N para os buracos na banda de valência do tipo P. Já se sabia que a melhor camada ativa para o nitreto de galho era o nitreto de índio-galho, que não só facilitaria a travessia da lacuna de banda, mas também a estreitaria na medida certa para reduzir sua lacuna azul-violeta para o azul verdadeiro. Dessa vez, a Kazaki e a Mano não superaram Nakamura. Eles estavam presos tentando cultivar nitreto de índio-galho inicialmente. A Mano lembrou, era geralmente dito que o nitreto de galho e o nitreto de índio não se misturariam como água e óleo. Mas Nakamura tinha uma vantagem: sua capacidade de personalizar seu reator de deposição química de vapor orgânico metálico. Isso permitiu que ele usasse a força bruta, ajustando o reator para bombear tanto o índio quanto pudesse no nitreto de galho, na esperança de que pelo menos algum ficasse preso. Para sua surpresa, a técnica funcionou, proporcionando-lhe um cristal limpo de nitreto de índio-galho. Ele rapidamente incorporou essa camada ativa em seu diodo emissor de luz, mas o poço funcionou um pouco bem demais e transbordou com elétrons, vazando-os de volta para as camadas de nitreto de galho. Imperturbável, em poucos meses, Nakamura também resolveu isso, criando o oposto de um poço, uma colina. Ele retornou ao seu reator mais uma vez para fazer nitreto de alumínio-galho, um composto com uma banda proibida maior que poderia bloquear os elétrons de escapar do poço uma vez dentro. A estrutura do diodo emissor de luz azul se tornou muito mais complexa do que se imaginava. Mas estava completo. Em 1992, Shuji Nakamura tinha isso. Após 30 anos de busca por inúmeros cientistas, Nakamura conseguiu. Ele havia criado um glorioso díodo emissor de luz azul brilhante que podia até ser visto à luz do dia. Tinha uma potência de saída de luz de 1500 microwatts e emitia um azul perfeito exatamente a 450 nanômetros. Era mais de 100 vezes mais brilhante que os antigos diodos emissores de luz azulados no mercado. Nakamura escreveu: Nisha convocou uma coletiva de imprensa em Tóquio para anunciar o primeiro díodo emissor de luz azul verdadeiro do mundo. A indústria eletrônica ficou chocada. Um pesquisador da Toshiba comentou: todos foram pegos de surpresa. O efeito nas fortunas de Nisha foi imediato e explosivo. Os pedidos inundaram e até o final de 1994, eles estavam fabricando 1 milhão de diodos emissores de luz azuis por mês. Em 3 anos, a receita da empresa quase dobrou. Em 1996, fizeram a transição do azul para o branco, colocando um fósforo amarelo sobre o diodo emissor de luz. Este químico absorve os fótons azuis e os reemite em um amplo espectro através do alcance visível. Em breve, Nietzsche estava vendendo o primeiro díodo emissor de luz branco do mundo, finalmente desbloqueando a última fronteira que muitos duvidavam, a iluminação díodo emissor de luz. Em 4 anos, suas vendas quadruplicaram. Em 2001, sua receita estava perto de 700 milhões anuais. Mais de 60% vieram de produtos com diodo emissor de luz azul. Hoje, Nietzsche é um dos maiores fabricantes de diodo emissor de luz do mundo, com uma receita anual na casa dos bilhões. Quanto a Nakamura, a quem Nietzsche devia a quadruplicação de suas fortunas, eu aumentei meu salário para $60 mil por semana. ouvi dizer que você só recebeu um bônus de $170. Sim, pela patente. Você recebeu um bônus de $170 pela patente. Sim.
Isso tudo enquanto o diodo emissor de luz azul estava gerando centenas de milhões de dólares em vendas. Eiji Ogawa teve centenas de milhões de dólares em vendas. Eiji Ogawa tinha uma força. A mensagem estava clara. Em 2000, após mais de 20 anos, na Nissha, Nakamura deixou a empresa rumo aos Estados Unidos, onde havia muitas ofertas de emprego. Mas seus problemas com a Nissha persistiam. Ele iniciou consultoria para a Cree, outra empresa de diodo emissor de luz. Nissha ficou furioso e o processou por vazar segredos da empresa. Nakamura processou Nissha por não ter sido devidamente compensado por sua invenção, exigindo 20 milhões de dólares. Em 2001, os tribunais japoneses favoreceram Nakamura e ordenaram que Nissha o pagasse 10 vezes o valor inicial. Mas Nissha recorreu e o caso foi resolvido com um pagamento de 8 milhões de dólares. No final, isso apenas cobriu as despesas jurídicas de Nakamura. Isso é tudo que ele conseguiu por uma invenção que agora compõe uma indústria de 80 bilhões de dólares. De luzes de casa para luzes de rua. Enquanto você assiste a este vídeo em um telefone, computador ou televisão, se você está fora seguindo semáforos ou displays, é provável que você esteja dependendo de diodos emissores de luz azuis. Podemos até estar recebendo demais deles. Você pode ter ouvido avisos para evitar a luz azul das telas antes de dormir, pois ela pode perturbar seu ritmo circadiano. Tudo isso vem do diodo emissor de luz azul de nitreto de gálio. Mas quanto à iluminação, não há desvantagens para uma lâmpada incandescente ou fluorescente, elas são muito mais eficientes. Elas duram mais, são mais seguras de manusear e totalmente personalizáveis. 30 anos após o primeiro diodo emissor de luz branca, as lâmpadas de alta qualidade hoje permitem que você escolha entre 50 mil diferentes tons de branco. Mais importante, o preço delas caiu para apenas alguns dólares a mais do que outros tipos de lâmpadas, e com a eficiência delas, com o uso diário médio e o preço da eletricidade, você pode recuperar esse custo em apenas 2 meses e continuar economizando por anos depois disso. O resultado revoluciona a iluminação. Em 2010, apenas 1% das vendas de iluminação residencial no mundo eram de diodo emissor de luz. Em 2022 era mais da metade. Especialistas estimam que, em uma década, quase todas as vendas de iluminação serão de diodo emissor de luz. A economia de energia será enorme. A iluminação representa 5% de todas as emissões de carbono. Uma mudança completa para diodos emissores de luz poderia economizar cerca de 1,4 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, o equivalente a retirar quase metade dos carros do mundo das ruas. Hoje, a pesquisa de Nakamura é sobre a próxima geração de diodos emissores de luz, microdiodos emissores de luz e diodos emissores de luz ultravioletas. Então, o que eles estão fabricando lá dentro? O diodo emissor de luz é um dispositivo de energia. Esta é uma das melhores instalações dos Estados Unidos. E isso é por causa de você? Bem, qual é o tamanho padrão de um diodo emissor de luz? 300 vezes 200 microns. O menor é de 5 microns. Isso é insanamente pequeno. Então, basicamente, você pode usar isso para exibição próxima aos olhos, como AR e VR. Você poderia ter uma tela de retina bem aqui, que é um diodo emissor de luz realmente pequeno. Os diodos emissores de luz ultravioleta poderiam ser usados para esterilizar superfícies em hospitais ou cozinhas. Basta ligar as luzes ultravioleta e os patógenos morreriam em segundos. O coronavírus 19 impulsionou as ações de empresas de diodo emissor de luz ultravioleta, pois espera-se grande demanda por essa tecnologia. Podemos esterilizar todo o coronavírus 19, sabe? Para qualquer coisa lá, usamos nitreto de índio-galho. Para a ultravioleta, usamos nitreto de alumínio-galho. Certo? Porque a banda proibida é muito maior. Você acha que é isso que está por vir? Funciona, mas o custo provavelmente é muito alto. Já que é menos, o custo é muito alto.
Mas se a eficiência se tornar maior, o custo é quase comparável ao do mercado. Então você acredita que a eficiência vai aumentar, não é? Sim, eu acho que sim. É apenas uma questão de tempo. Sim, eu acho que sim. Ele enfrenta um dos maiores desafios do nosso tempo. Apenas física. Eu também. Estou estudando fusão nuclear, então foi aqui que comecei a empresa de fusão nuclear. Sério? Assim, no ano passado. De jeito nenhum não. Em 2014, Nakamura, Akizaki e Amano receberam o Prêmio Nobel de Física por criarem o diodo emissor de luz azul. Pouco depois, Nakamura agradeceu publicamente a Nishia por apoiar seu trabalho e ele se ofereceu para visitar e fazer as pazes, mas eles recusaram sua oferta, e hoje a relação deles ainda é fria. Mas talvez ainda mais importante do que o Prêmio Nobel, quando Nakamura lançou seu diodo emissor de luz azul, em 1994, ele já havia publicado mais de 15 artigos e finalmente recebeu seu doutorado em engenharia. Hoje ele já publicou mais de 900 artigos. Ao longo de toda a sua jornada, uma coisa nunca mudou. Qual é a sua cor favorita? Azul. O diodo emissor de luz deixou ele azul ou já era assim antes? Eu nasci na Vila de Pescadores. Na frente da casa está o oceano, já azul.